pessoal, vocês estão me ouvindo? Elaine? Estamos, Ana Paula, bem baixinho. Tudo bem? Estou tentando lidar com isso, no meio da sala do trabalho. Estão me ouvindo? Vê se está melhor agora. Melhorou. Então tá. Ana, seu vídeo, seu áudio está desligado. Oi, então vamos lá. Entrou e saiu aqui de algum gap aqui, eu estou na BTA. Então é um grande orgulho, né, para mim, como farmacêutica, ter vários farmacêuticos hoje à frente, eles estão um papel grandioso, né, a Elaine, o Gustavo, muitos outros, né, Margarida, vários outros colegas que estão ali na vida, e que têm dado a cara, né, e demonstrado o papel e a atuação do farmacêutico. E aí eu convido a Elaine, então, para a gente poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho dessa vasta experiência dela, tanto na farmacovigilância, quanto na questão do gerenciamento do uso seguro, né? Que para a gente é muito importante no medicamento. A gente aqui na Fundação acabou de finalizar o manual de gestão desse gerenciamento, né, desse uso de medicamentos, de medicamentos de alta vigilância. Hoje a Fundação Saúde, só para você saber, a gente faz a gestão de 15 unidades hospitalares e atualmente, eu falo atualmente porque a cada semana a gente vem incorporando novas unidades, a gente tem hoje 15 UPAs que estão também sobre a nossa gestão, né? Vários colegas estão aqui presentes e a gente quer muito ter essa oportunidade para aprender um pouquinho mais com você. Então, a palavra fica agora com você. Mais uma vez, muito grata, tá? Pela sua participação. Um beijo, grande. Fica à vontade. Ana Paula, boa tarde a todos, eu, professora Vera aqui, eu quero agradecer imensamente pelo convite, é um prazer falar, né, sobre a experiência e especialmente comemorar o Dia do Farmacêutico, né. Eu de antemão peço desculpas, eu fui recentemente diagnosticada com doença celíaca, estou com a boca impedida de sorrir aqui direito, então se vocês olharem, ainda estou com as reações, então não é uma antipatia, por favor, tá? É porque de fato tá limitado. Eu queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa história, né? Porque trouxe uma apresentação muito dessa experiência da Anvisa, porque eu acho que a que mais me marcou como farmacovigilante, ou vem me marcando, né? Por conseguir agora ver tudo que eu via daí, dos serviços de saúde, dos hospitais. Que bom ver o Cássio aqui. Ei, Cássio, boa tarde. Boa tarde a todos, viu? E o que a gente, o que eu posso dizer é que assim, minha vida começou dentro de hospital, né? Dentro de farmácia hospitalar, e a gente virou uma reunião de amigos. Adélia, que bom te ver. Eu estou aqui, né? Sem conseguir sorrir direito. Bom ver um monte de gente conhecida de tantos anos de luta, né? Com a segurança do paciente. Então, eu vou falar um pouquinho dessa experiência. Vocês me desculpem, eu estou com as crianças em casa, então vocês vão ouvir um pouquinho de barulho delas também. Eu acho que a gente tem que colocar, a primeira coisa é esse desafio, né, de ser
um profissional farmacêutico, ele tem muitas e muitas tarefas, né? A gente está falando aqui, né, para uma fundação que tem serviços de saúde, né, hospitais e UPAs, e a gente tem que pensar nesse desafio que é prover de medicamentos, especialmente porque muitos farmacêuticos ficam muito ligados mais à área administrativa, de gestão das farmácias, né? Mas como é desafiador fazer essa gestão promovendo o uso seguro, promovendo a segurança do paciente, né? O uso seguro de medicamentos ao longo desse tempo. Precisa de muito conhecimento, né? De farmácia em si, porque as pessoas falam, agora eu brinco, né? Até esqueci como é que é ser farmacêutico, entender um pouco de farmacologia e tudo mais, né? Mas a gente precisa desses conhecimentos o tempo todo, na hora que vai fazer a definição por uma incorporação, por uma padronização de medicamentos, não, quando vai faltar algum, o que tem, né, de alternativa terapêutica e por aí vai, né? Então, de fato, é bastante desafiador. E quando a gente está nessa situação, e até didaticamente, a gente nas discussões ao longo do tempo, na faculdade, né, a gente separa as coisas, mas as coisas são indissociáveis, né? Estar trabalhando com saúde é promover a segurança do paciente o tempo inteiro, e é fazer farmacovigilância quando a gente está falando de profissionais que trabalham com os medicamentos, seja ele lá na ponta, lá né, na farmácia clínica, lá na beira do leito, seja dentro das farmácias hospitalares, dentro das farmácias das UPAs, né, de distribuição, enfim. Então, eu queria trazer um pouco disso, por quê? Porque falando desse início da minha vida dentro de hospital, né, em um hospital sentinela para a Anvisa, que naquela época o projeto era muito, né, muito atuante, muito ativo, era uma grande honra poder construir uma farmacovigilância, não só a farmacovigilância, mas as outras vigilâncias todas, por esse país, né? Pensar em qualificar as informações que chegam para a Anvisa. E eu sempre fui muito crítica à Anvisa, que eu não posso dizer aqui, quem me conhece há anos sabe, e eu estou aqui agora na agência com a oportunidade, inclusive, né, eu brinco que eu fui crítica à agência, agora eu sou autocrítica para a gente ir melhorando todo o tempo e fazendo as coisas ainda melhores, mas eu sempre quis saber, e aí, né, tudo aquilo que eu venho reportando há tanto tempo, tudo aquilo que eu venho falando, né, como está, né, o que se passa. E aí eu queria trazer um pouquinho de uma apresentação aqui, né, sobre o que a gente vem vendo durante a pandemia, especialmente. Então, eu estou na agência, vai fazer um ano no finalzinho de fevereiro, eu posso dizer assim, numa experiência de fazer farmacovigilância de vacinas num país em que as pessoas valorizam, né, não que a gente não deva comunicar os riscos, pelo amor de Deus, a gente deve sempre, e é isso que a gente faz, inclusive a bula está aí para justamente comunicar esses riscos, mas num país onde as pessoas amedrontam outras com os riscos das tecnologias, especialmente de vacinas, né, é de fato desafiador. Então, estar hoje à frente da farmacovigilância do país, né, pensando na farmacovigilância da Anvisa como Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, me faz ter, sei lá, viver 10 anos num ano só, e uma experiência, assim, né, inigualável. Então, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho, né, dessa apresentação e pensando em como que vocês daí ajudam e ajudam muito, né? Aqui né, de Brasília, a gente não vai saber o que está acontecendo se a gente não for informado, né? É lógico que quem já viveu essa vida de serviço de saúde sabe o que acontece, né, e trabalha para isso, mas a gente só pode agir como uma medida sanitária se a informação ela chega oficialmente para a agência, né? Eu, ano passado, recebi muitas e muitas queixas, inclusive nunca assisti tanto jornal na minha vida, li tanta matéria jornalística, até para poder a gente conseguir entender a demanda que virá
na semana, porque isso impacta muito para a gente, não só nas demandas de notificações, a gente tem muita demanda por informação, por, né, questionamentos, inclusive do Congresso Nacional, enfim, a gente fica respondendo sobre diversos itens e temas de farmacovigilância ao longo do tempo, e aí, pensando, vendo essas coisas, eu vi, por exemplo, que houve casos de hepatite com pessoas que tomaram ivermectina, né, para prevenir a Covid, né, né, dentro desse chamado kit Covid, que não tem comprovação científica. E isso não chegou para a gente, né? Então eu falava, gente, por favor, reportem, né, a Anvisa, a gente precisa receber essa informação oficialmente, né? Precisa fazer a notificação. Tanto é que a gente foi trabalhando, e junto com o PSALA Monitoring Center, né, que é o Centro Mundial de Farmacovigilância, a gente melhorou a ficha de notificação, né, para que ela fique ainda mais amigável. Eu vou mostrar para vocês aqui o QR Code, para que vocês possam escanear e fazer a notificação do celular mesmo. Antes era muito para computador, sabe, a ficha, e não para celular. E aí, em setembro, a gente lançou a nova ficha, que é para facilitar ainda mais a entrada de informações. Sem dúvida que a gente teve muitos avanços ao longo desse tempo, né? A participação do cidadão, por exemplo, na notificação, comparado com o período pré-pandemia, né, com o período de 2019, a gente teve aumento de mais de 3.300%, né, da participação do cidadão nas notificações, enviando notificações, cidadão comum, né, qualquer um de nós enviando as notificações sobre eventos adversos. E vacinas, por mais que tenha sido, né, o maior tema discutido ano passado, é 33% do N total de notificações que a gente tem. Então, a gente viu também aumentar essa participação, né, com outros medicamentos, entendendo a importância de se comunicar os eventos adversos que acontecem pelo país inteiro, né? É a partir dessas informações, por exemplo, que saem alertas, que saem mudanças de pulo, e quantas mudanças. Então, uma das coisas que a gente prevê para ainda esse semestre é começar a publicar o nosso boletim constando todas as mudanças de bula que acontecem a partir de uma notificação. Estou falando isso porque é impossível, e era uma coisa que eu queria muito quando eu estava nos serviços, dar o retorno individual, né? Então, que a Anvisa falasse assim, ó, eu li a sua notificação, eu vi. Eu acho isso super importante, quem me conhece há anos sabe, inclusive, que eu estudo isso há anos, e a gente pretende, sim, fazer esses retornos não individuais, mas esse boletim, por exemplo, contando, olha, com a sua informação, olha o que fizemos, né? O que você trouxe para a gente, trouxe um elemento novo que a gente não conhecia, que foi incluído em bula. E as bulas dos medicamentos estão em constante mudança. Só um minutinho, gente. Gente, eu vou pedir um minutinho para vocês para acudir minha filha aqui. Eu já volto, um segundinho. Me desculpem, a gente, mãe em home office é isso. Então, acho, assim, essas coisas são coisas que a gente pretende fazer, porque eu brinquei nesse Chega para fazer assumir a farmacovigilância com tantas ideias, com tantas coisas legais para fazer, mas a vacinação da Covid, de fato, né, contra a Covid, de fato trouxe muitos desafios no ano passado. Então, eu espero que esse ano a gente avance ainda mais. Bom, dito isso, né, assim, falando do quanto é importante que essas informações cheguem, eu cheguei e consegui ver de dentro, né, e por isso que eu gosto de trazer nas apresentações o que é aqui dentro, porque eu tinha muito essa curiosidade, eu queria saber, será que veio mesmo o que eu estou falando, né?
E a gente vê, né? A Anvisa está vendo, e a participação de cada profissional aqui, é claro que é um evento comemorativo ao farmacêutico, então eu vou falar muito dessa referência, da importância do profissional farmacêutico, mas a equipe multidisciplinar, né? Farmacovigilância é isso, é todo mundo olhando para esse processo de uso do produto e trazendo essa informação para a agência regulatória, que às vezes, por exemplo, não é uma questão com o produto, mas em relação ao processo, a farmacovigilância encaminha essa informação à área que toca os serviços de saúde, né, que é a GGTS. Então, essa troca de informações, ela é fundamental para que a gente possa promover o uso seguro de medicamentos. Mais uma vez, assim, falando, parece que as coisas estão dissociadas, mas não estão. E eu sempre defendi que as informações de notificações, elas não fossem só aquele papel que fica na mesa de alguém, que alguém vai pegar e vai colocar no sistema e vai ser mais um número. Essas informações devem nortear ações para mudança nos serviços, mudança nos processos, mudança dos produtos, inclusive, né? Eu vivi, por exemplo, ano passado, uma mudança até que eu vou falar, né, o Cássio comentou isso no Instagram dele, né, dessas mudanças, por exemplo, com paracetamol, né? Mudou a seringa dosadora, e aí foi visto que teve 2 erros que foram comunicados, né? A própria empresa, por ser obrigada, dentro da legislação brasileira, a ter um serviço de farmacovigilância, ela recebe a notificação e ela pode propor o tratamento, uma mudança de processo, que é com plano de gerenciamento de risco. Eu vou colocar isso no slide e a gente vai falando. Então, assim, teve uma super comunicação de mídia aberta, né, Cássio? O Cássio colocou isso no Instagram, Cássio, sigam lá, né, Cássio? Depois você fala aí seu Instagram, coloca aqui no chat, mas das mudanças que foram feitas para evitar que outros erros acontecessem, e é isso que a gente precisa fazer, né? Então, é isso que é o papel da farmacovigilância, e não acumular números, ou acumular informações, ou dar trabalho para alguém digitar, né, a ficha para a Anvisa. Bom, dito isso, né, vamos começar aqui, eu vou compartilhar. Eu preciso que vocês habilitem para mim, por favor, para eu compartilhar a tela. Agora foi. Espera aí, ele não está aparecendo aqui, espera aí que eu vou... Espera aí, gente, é porque meu computador há pouco tempo bugou, eu tive que resgatar ele todinho, então a gente vai fazendo aqui, tá? Já está indo. Bom, enquanto isso, né, eu vou... Espera aí, gente. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho. Então, essas coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, que a gente vai olhando para essa informação e fala, ai, né, preguiça, eu já tenho tanta coisa para fazer. Espera aí, gente, eu vou ter que sair e voltar. Oi, gente, estou de volta. Desculpa que eu vou colocar. Então, a gente vai fazendo essa... Peraí, não sei se vocês estão vendo aqui. Ok? Estão vendo a apresentação? Sim, Tá. estamos vendo, Elaine. Então, tá bom. Estou colocando aqui, só para a gente falar um pouquinho, então, da farmacovigilância, que às vezes tem gente que está aqui com a gente que ainda não toca esse assunto, né? Não trabalha esse assunto, só para a gente falar um pouquinho também dessa perspectiva. Porque quando a gente está no serviço de saúde, quando a gente está na faculdade, enfim,
O que nos é ensinado, né? Nos é ensinado que a farmacovigilância, ela acontece a partir do registro de um produto no país, né? Ela vai entrar em ação quando o produto ele é registrado, a gente começa a fazer o monitoramento desses produtos ao longo do processo. Quando, na verdade, para a agência regulatória tem um passo anterior. A farmacovigilância, ela atua antes, ela atua junto com a GGMed, né, quando eu falo, né, da Gerência Geral de Medicamentos que avalia o registro do produto, mas a farmacovigilância, ela atua junto para avaliar o plano de gerenciamento de riscos daquele produto, que todo produto tem risco, né, e também para fazer a análise da bula. Será que todos os eventos adversos estão previstos? Será que os riscos foram comunicados adequadamente? Será que as alternativas para que o uso seja seguro foram comunicados? Né? Então, essas são as análises que são feitas antes, né, de o produto chegar. Então, no pré-registro de um medicamento, vacina, quando eu falo medicamento, né, incluem as vacinas, nós estamos falando de amostras menores, mais homogêneas, para fazer os estudos. E não estamos falando só nesse momento de Covid, né? É engraçado que o nosso país está vivendo uma situação tão terrível, digamos assim, que as pessoas estão achando que farmacovigilância começou agora porque as vacinas são muito ruins, né? Não, a farmacovigilância está aí desde a década de 60, né? A gente vai falar um pouquinho, até um pouco antes, alguns eventos adversos foram reportados e medidas foram tomadas para evitar eventos adversos, né? Os critérios nos ensaios clínicos, eles são rígidos, né? Normalmente a gente tem exclusão de gestantes, de crianças, de pessoas com comorbidades, isso é natural em todo e qualquer ensaio clínico, né? E ele tem uma curta duração quando a gente compara com o tempo que ele vai ficar no mercado. Então, são diferenças que a gente tem entre esta fase e a fase pós-comercialização, que a gente chama, que é um número muito maior de pessoas. Então, a gente, às vezes, não consegue nem estimar o N, dependendo do tipo de medicamento, por exemplo, quando a gente fala de um analgésico, né? Pouco ou nenhuma exclusão de grupo de pessoas, inclusive uso off-label, né? O uso daquilo que não está previsto em bula, e por um longo tempo de duração. E nessa fase é que acontece a farmacovigilância, que é quando nós vamos continuar acompanhando. Será que tudo que foi visto no período pré-registro, ele continua acontecendo, né? Então, no pré-registro, no pré-autorização, nós identificamos os riscos, identificamos os benefícios, quando a balança pesa para os benefícios, ou seja, os benefícios superam os riscos nas condições previstas em bula. Por que eu falo isso? Porque, do ponto de vista daqui, da agência regulatória, ela tem que aprovar aquilo que está nos estudos, né? Há pouco tempo mesmo, vocês viram a decisão, foi semana passada, já parece que tanta coisa aconteceu, mas foi semana passada, né? A aprovação do pedido da Coronavac para crianças de 6 a 17, né? E adolescentes, né? Até 17 anos. Não no pleito que foi de 3 a 6, porque para esse grupo ainda não foram entregues todos os elementos necessários para a tomada de decisão, né? Podem vir a ser entregues e ampliar esse uso? Pode, né? É o que a gente mais quer que a gente tenha mais alternativas para enfrentamento da Covid. Entretanto, essa balança ela é colocada, inclusive, para faixas etárias, por isso a bula ela vem com as informações, e às vezes não são as mesmas informações que estão em outros países, porque as agências elas têm essa prerrogativa, né, de exigir os ensaios que ela define para tomada de decisão, né? Então, nesse momento, entra em ação também a farmacovigilância para fazer o plano de gerenciamento de riscos. Então, a gente identifica risco, identifica benefício e faz um plano para maximizar os benefícios e reduzir a chance de dar alguma coisa errada, né? E aí, é nessa fase que se monitora, então nós vamos monitorar todo o tempo, na fase pós-comercialização, como que está frente a esse plano de gerenciamento de riscos o uso do produto. Se ele, de fato, está sendo cumprido, né, isso junto às próprias empresas, com avaliação, com
auditorias, né, que a gente chama de fiscalização, e também de acordo com as notificações que chegam para a gente. Então, aí vem a importância, né, de todo mundo que está aí, que está no serviço de saúde, identificando, por exemplo, um erro, porque às vezes a bula não está clara, não está bem escrito, até isso pode ser comunicado. Olha, aqui ninguém entende o que vocês querem dizer, por isso que teve um erro, né? O prescritor, ele se confundiu, porque não ficou bem escrito. Até isso pode ser notificado. E essa comunicação, por exemplo, do uso off-label, né, também é importante. Houve uso off-label, deu certo, deu errado, até se deu certo, é importante que a gente saiba, porque às vezes chega lá na frente um pedido, por exemplo, de autorização para este grupo que antes não estava autorizado. E aí a gente já tem algum elemento de vida real que a gente fala, né, que é do pós-comercialização, para tomada de decisão. Né? E aí vem o conceito de farmacovigilância, né? Muita gente liga a farmacovigilância, e isso é da minha época, tudo bem que né, já tem um tempinho que eu formei, mas que a gente ligava muito farmacovigilância às reações adversas a medicamentos, né? Mas o conceito da OMS, ele já é bastante antigo, né? Já tem 2 décadas, falando o seguinte, que é quaisquer atividades, né? De detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos com medicamentos, né? Então, ele não está falando só de reações adversas, ele está falando, por exemplo, de erros de medicação. Então, erros de medicação também está contemplado em farmacovigilância, né? Então, quem está aí, por exemplo, pensando numa etiqueta de cor diferente ou um aviso, lembro quando eu estava na farmácia hospitalar, a gente colocava nos bins alguns avisos, assim, porque eram alguns erros que eram recorrentes e vinha assim, olha, essa daqui é só por via, sei lá, subcutânea, esse aqui só pode intramuscular, porque aí quem estava ali com a prescrição para separar os medicamentos já olhava, que era dose individualizada, já olhava e falava, opa, isso aqui está falando que é intramuscular e é só subcutâneo, então tem um erro aqui, eu vou pedir para corrigir a prescrição. Então, alguns alertas, inclusive internos, né, para a equipe, porque às vezes não tinha, nessa época, a gente não tinha farmacêutico olhando para 100% das prescrições, né? Então, quando a gente fala da farmacovigilância, nós não estamos falando só de reações adversas, estamos falando também de inefetividade terapêutica, por exemplo. Não fez o efeito, né? Alguns autores classificam a reação adversa como a inefetividade terapêutica como uma reação adversa, mas isso não é necessariamente, você pode entender assim, eu já entendo que é uma falta de efeito, né? Então, assim, pode ser que a gente tenha uma reação, só fique com os riscos do produto, mas também sem os benefícios, né? E existem também outros autores que classificam a inefetividade como um evento à parte. Bom, e aí a gente tem diversos desafios na pandemia, né? O desafio de ser uma doença nova, nós estamos estudando muito isso, os estudos foram mais rápidos e ainda bem, né? Foram sobreposições de fase, todos os produtos que foram registrados na agência regulatória, inclusive a vacina, não são experimentais, eles tiveram estudo sim, né? Mas os estudiosos foram sobrepondo fases justamente para dar resposta mais rápida, para os produtos chegarem o quanto antes, para que a gente possa enfrentar. E hoje, depois de um ano, semana passada nós fizemos 1 ano das primeiras aprovações aqui no Brasil, não há dúvidas de que as vacinas são fundamentais para o enfrentamento à pandemia, né? Então, assim, a redução foi enorme do número de mortes, do número de casos, e agora com a Omicron está voltando a aumentar, só que principalmente as pessoas que estão ficando graves ou que estão indo a óbito têm relação com estar ou não vacinado ou com vacinação incompleta, né? Então a gente vê a importância mesmo da vacinação. Ainda assim, a gente tem uma doença que, por exemplo, a gente não sabe se as vacinas vão fazer o efeito para Ômicron, para essa nova subvariante que está acontecendo. Então, essas são incertezas que a gente traz, sim, dentro da pandemia. O ciclo de vida da tecnologia, ele é abreviado, né? Então, o que acontece? A gente tem uma rápida incorporação das tecnologias, colocando assim, padronização dentro dos hospitais, né? Então, eles vão chegando e a gente já começa a utilizar. Antes não, há determinados, principalmente os
hospitais privados começam a incorporar determinados medicamentos muito inovadores, que são mais caros e tudo mais. A gente até licitar, até conseguir fazer dentro, né, do serviço público, às vezes leva um tempo para chegar até que seja, por exemplo, incorporado na Conitec, e aí o SUS todo tem acesso. Então, isso também é diferente nessa fase, né? A gente tem uma distribuição rápida, em larga escala, um monte de gente usando, gente que foi excluída, por exemplo, dos estudos clínicos, por exemplo, idosos e pessoas com comorbidade foram, inclusive, as preferenciais para a vacinação, né? Porque o risco era maior, enfim. Isso tudo é condizente, sim, com a tomada de decisão, mas também nos traz essa percepção de maior risco e necessidade de maior farmacovigilância, né, de vigilância muito próxima para saber o que está acontecendo com cada grupo e conseguir definir um perfil benefício-risco. Então, é nessa hora que os serviços de saúde trazem muita informação. Uma coisa que a gente mais precisa, e precisou e precisa, é que os serviços de saúde que atendem os casos de eventos adversos mais graves com produtos, e aí aqui falando da pandemia eu falo muito da vacina, né, são os hospitais que recebem, são as UPAs que recebem, que eles notifiquem, encaminhem e informem e façam os exames necessários. Muitas vezes a ficha de notificação chega sem elementos para tomada de decisão, né, chega sem informação, então a gente tem que ir atrás, a gente vai sim, mas isso leva mais tempo, né? Como que a gente faz para poder tomar rápido uma decisão acerca, por exemplo, de um risco, seja um risco de evento adverso grave, né? Bom, ainda teve né, e já estamos agora falando de novo na possibilidade de, né, desabastecimento, fez com que a gente usasse use off-label, né, alguns produtos que já não estavam mais nem sendo utilizados pelo perfil benefício-risco, já voltaram a ser utilizados por mais tempo, e aqui, quando eu falo use off-label, não estou nem falando do tal do kit Covid, tá? Não vamos falar nesse assunto, porque já está dado que não tem evidência científica, né? Então, eu estou falando aqui de produtos aprovados mesmo, mas que às vezes teve que colocar uma sobredose, que não estava prevista em bula, teve que mudar o perfil de utilização, né, o prazo de utilização para atender, especialmente na segunda onda, né, contra a Covid. Isso foi muito, aconteceu muito. E aí diminui a segurança, né, do uso dos produtos. A gente teve que aprovar a importação sem aprovação na Anvisa, com rótulos em outras línguas, né? E isso traz mais insegurança, o uso imediato desses produtos chegando sem quarentena, sem a gente fazer análise, porque era isso, amarrar paciente, né? Então, a gente, enfim, teve essa situação durante a segunda onda, isso aumenta risco e a gente precisa da vigilância. E aí, o que eu trago, né, como oportunidade é que essa maior necessidade de vigilância, ela tem que ser uma oportunidade para a gente, né? É um movimento mundial, tá todo mundo olhando para os mesmos produtos, todo o mundo, né? De fato, olhando para os mesmos produtos, a gente conseguiu chegar a eventos raríssimos, de 1 para 250 mil, estabelecer causalidade, ou seja, estabelecer a relação daquele produto com aquele evento muito mais rápido do que seria ao longo de um processo comum de utilização dos produtos. Por quê? A gente está o tempo inteiro discutindo em fóruns internacionais, nós temos reuniões minimamente mensais com outras agências regulatórias para olhar para esses produtos o tempo inteiro. Nós começamos a usar muito mais tecnologia da informação, nós estamos aqui agora, né, fazendo isso, fazendo uma aula virtual, a população está mais interessada em saber sobre os assuntos e a disseminação da comunicação da saúde ganhou outra forma, né? As próprias redes sociais da Anvisa começaram a ter interesses, antes eram poucos profissionais de saúde que seguiam, agora a gente tem população em geral seguindo, né, as redes sociais da Anvisa. É lógico que aqui também a gente tem muito pesar aqui no Brasil, né? Muita rede em desserviço à saúde, né?
Ontem, o absurdo de ter carro de som na rua falando que as vacinas para crianças matam, né? Panfletos, né? Profissionais de saúde desencorajando pais e mães a vacinarem seus filhos. Então, assim, o que a gente está vivendo, de fato, vai caber num livro, será que em alguns livros, né, que a gente pode contar essa história no futuro? Realmente é desesperador, mas ao mesmo tempo há quem esteja, que nunca deu bola para isso, e que esteja interessado em saber boas coisas da saúde, né? E que é, graças a Deus, né, 70%, 80% da população que diz que quer vacinar, né? E que está se vacinando com dose completa e tudo mais. Eu estou falando muito da vacinação porque eu acho que é o que está pesando mais agora. Eu, semana passada, dei até uma entrevista falando disso, assim, porque quando se fala em usar, por exemplo, kit COVID, né, ivermectina e cloroquina, nós, agora coloca balança para a COVID, não estou falando para as doenças para as quais eles são aprovados, nessa balança, a balança tende totalmente para os riscos, porque não tem benefício, né, não está comprovado nenhum benefício. Mas ninguém lê a bula nesse caso, né, e eu foco sempre em evitar a vacinação. Então, por isso, assim, a gente olha para isso e vê o quanto é importante o perfil de cada um de vocês, por exemplo, quem gosta das redes sociais, quem está aí falando às vezes está num grupo da família, e aí vem, às vezes a gente está cansada já, né? Isso, a exaustão, o burnout, ele já está para todos nós, somos profissionais de saúde, porque é duro lidar com essa situação. Mas falando da importância desse profissional, né, na nossa data comemorativa, o quanto a gente pode trazer mais informações e não só, eu até brinquei, que estou citando o caso, porque a gente interage muito e é meu aluno de doutorado, tá, licença, né, Cássio, meu orientando, ou desorientando, né, Cássio, mas assim, porque ele brincou, né, comemore de um jeito diferente o dia do farmacêutico, e digo uma frase assim, né, muita gente pergunta, posso beber depois que eu vacinar? Posso isso, né, aquilo? Eu acho que vem o nosso papel aí também de promover saúde, mesmo nesses pequenos grupos, mesmo para quem não gosta de se expor muito nas redes sociais, né, que tem sido um caminho muito utilizado para disseminação de fake news e que a gente pode disseminar também informações adequadas em saúde, né? E aí eu vejo a oportunidade de a gente melhorar a farmacovigilância, a vigilância dos eventos adversos no Brasil, né? Então, só para falar para vocês, assim, que ao longo, olha só, né, de 1848 começam os primeiros relatos de eventos adversos, mas na década de 60 vem a talidomida, né? Falar para farmacêutico da talidomida, né, chovendo molhado, mas o quanto é importante a gente reforçar esse marco para o registro de produtos no mundo, né? Não foi só a farmacovigilância que mudou, mas a partir daí as discussões na OMS foram crescendo no sentido de precisamos ter regras para registro, que as pessoas comunguem dessas regras, né? E nós precisamos registrar os produtos que estão no mercado, saber o quanto que tem, quem é que fabrica, em que condições fabrica, e aí, anos depois, a gente tem a criação do Centro Mundial de Farmacovigilância, que é o Uppsala Monitoring Center, né? Que até hoje é o centro colaborador da OMS para a segurança, para monitorização de medicamentos. E aí a gente tem um marco, ao longo desse tempo o Brasil foi desenvolvendo algumas atividades de farmacovigilância, mas tem um marco, que é a criação da Anvisa, que a gente passa a ter uma unidade de farmacovigilância no país, né? Existe, então, uma sede, um escritório para esse Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos. E isso ocorre em 2001, quando, de fato, chega a portaria do Ministério da Saúde que define a Anvisa como a sede do Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos. Em 2002, a Anvisa, então, faz o quê? Cria o programa Hospitais Sentinela, que é para qualificar as informações que chegam à agência. Nos hospitais estão os produtos de maior risco, mas também estão os prontuários um pouco mais controlados, eu não digo né, que estão todos certinhos, bem documentados, né, que a gente acha todas as informações,
Eu lembro a luta que era para conseguir uma informação de um evento adverso, às vezes tinha um vácuo, né? Naquele momento, naquele horário que aconteceu o evento, a informação não constava lá, era muito difícil a gente chegar a todas as informações para a conclusão, mas é nos hospitais que a gente vai ter melhor essa informação, né? Por isso foi a rede de hospitais Sentinela, né? Por isso, essa foi a ideia, de trazer isso. E aí, em 2007, isso foi reforçado com a portaria interministerial, que falava sobre os hospitais de ensino. Quantas políticas boas, né, a gente teve e precisa resgatar. Eu trabalhei com a política de hospitais de ensino lá na IBSE, ficou comigo por um tempo. E o quão é importante a gente certificar esses hospitais, né? Será que eles estão cumprindo os requisitos para serem hospitais de ensino? E dentre os requisitos era ele ter farmacovigilância, serviço de farmacovigilância e as outras vigilâncias, Tecno, EMO, né? Mas comprovadamente, para quê, gente? Isso ajudava a fortalecer a própria vigilância, mas formar outros profissionais de saúde que entendam, né, desse assunto, ou pelo menos tenham feito alguma vez na vida alguma notificação. Em 2009, a gente tem a RDC 4 de 2009, acabou. Essa é uma RDC que é outro marco, embora nas RDCs da Anvisa sempre tivesse que ter farmacovigilância dos produtos aprovados, a gente tem a RDC de 2009 como a primeira, especificamente boas práticas de farmacovigilância. Eu estava no serviço na época, eu senti totalmente a diferença, né, de ter isso dentro das indústrias, porque você começa a ter um profissional com quem você consegue conversar e dialogar. Porque antes a gente falava com o saque como se a gente estivesse fazendo a reclamação de qualquer outra coisa, não tinha muito essa troca, né, a melhoria dos produtos, enfim. E aí, na sequência, a gente teve a RDC 7, né, que fala da assistência farmacêutica à beira do leito, em UTI, e no ano atrasado, né, em 2020, a RDC 4 ela é revogada pela RDC 406 de 2020, de boas práticas de farmacovigilância. E o que é isso? É harmonização internacional. Então, hoje, a Anvisa tem um marco regulatório dela de farmacovigilância harmonizado internacionalmente com as melhores agências regulatórias do mundo. Nós temos esse marco junto com as agências que estão no ICH, né, que é um conselho de agências regulatórias que tem FDA e EMA, por exemplo, né, a agência europeia e a agência americana. Nossa legislação está no mesmo nível hoje do que a legislação de todas as maiores agências do mundo. Falei isso por quê? Porque essa parte aqui ela é muito importante para quem está aí, né, nos serviços de saúde. A hora que a gente fala que nós somos o Centro Nacional, que as informações chegarem aqui, a gente consegue alimentar o mundo de informações, o caminho inverso também é muito importante. Então, quando, por exemplo, chega para a gente que está tendo muita reação com determinado produto, a gente consegue comparar se no resto do mundo isso também está acontecendo. Se é algo esperado, se não é algo esperado, se tem relação, por exemplo, com a nossa população. Então, a gente consegue também fazer isso antes de aprovar. Então, vocês acompanharem as reuniões de diretoria colegiada de vacinas, né? O que a gente mostra? A gente mostra o que a gente avaliou de outros países, o que tem de segurança do uso desses produtos. E isso acontece naturalmente para todos os outros. Estou aqui dando exemplo de vacina, porque todo mundo tem interesse, mas todos os medicamentos, a gente vai olhar lá fora. Quem já está usando, qual é o perfil de segurança? Será que vale a pena a gente trazer? Né? Há pouco tempo a gente deu parecer negativo, por exemplo, para um produto, porque a gente viu muitos riscos, poucos benefícios, e também viu que esses mesmos riscos que a gente estava ali na análise dos documentos, a gente achou que aquilo ali estava, de fato, acontecendo também, conseguiu comprovar que estava acontecendo em outros países, falando assim, ó, vamos olhar isso, porque isso aqui parece que é um alerta para nós. Então, a gente dá o nosso parecer negativo para o registro, isso não sai, né, todo mundo falando e tudo mais, quando a gente fala assim, olha, até o momento não mostrou tantos benefícios que superassem esses riscos. E essas informações vêm de onde? Vêm das notificações. Então, quando vocês notificam e a gente consegue fazer análise de causalidade e alimentar esse banco, outros países
também estão vendo e também podem falar, deixa eu ver o que acontece no Brasil, porque o Brasil normalmente é o segundo país a receber a submissão. Normalmente é Estados Unidos, é essa ordem que as indústrias farmacêuticas multinacionais utilizam, né? Vai lá nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil. São grandes mercados farmacêuticos, né? Então, a gente também dá informações aqui para outros países tomarem decisão. Então, olha como é importante a informação, uma única informação que você faça a partir do seu serviço, né? Por isso a importância do profissional de olho aí no que está acontecendo. Nós fizemos 20 anos, então, né, o ano passado, como Centro Mundial de Farmacovigilância. Eu vou passar aqui só para vocês entenderem, então, e esse perfil benefício-risco é só de notificação que a gente vive, né? Não. Então, a gente tem também sumários executivos de eventos adversos que a indústria manda para a gente, os relatórios de avaliação benefício-risco, que aí tem toda uma análise de todos os eventos do mundo. Então, nós recebemos não só os eventos que acontecem no Brasil, mas também fora. Esses dois registros, eles acontecem de todos os eventos, graves e não graves, né? As notificações, as empresas, segundo a RDC 406, são obrigadas a fazer somente para as notificações graves, tá? Então, as não graves entram nesses outros relatórios. No caso dos profissionais de saúde, vocês me perguntarem, e aí, eu só devo notificar evento adverso grave? Não, né? Isso porque os não graves a gente recebe da indústria de outra forma, tá? Que são os sumários executivos e os relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, coisa que a gente não recebe dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde. Então, qualquer evento adverso, ele pode ser notificado. Isso nos ajuda, por exemplo, a perceber uma mudança de frequência. Às vezes ele não é grave, mas muda a frequência. Ele não era comum, ele passa a ser comum. O que será que está esse produto, esse evento, ele é capaz de mudar a forma como as pessoas utilizam ou aderem ao tratamento, né? A gente também, essas informações, quando sobem lá para a base de dados mundial, que eu falei para vocês, tem um algoritmo que a gente consegue identificar os sinais de segurança. Então, ele dá uns alertas para a gente de que, olha, isso aqui está, né, aumentando em relação ao que vocês têm notificado aí. A gente também avalia alertas e relatórios internacionais, a literatura científica, e isso vai retroalimentar aquele plano lá de gerenciamento de riscos, né? Então, olha, isso aqui está mudando, a gente vai precisar mudar aqui a comunicação de risco desse produto. Então, a gente altera o plano para que a gente possa melhorar o uso do produto. Então, de novo, né? Todas essas informações, elas devem ser para que a gente faça o melhor uso dos produtos. Eles estão no mercado, é para ajudar a saúde, né? A expectativa de vida aumentou demais com a chegada dos medicamentos no mundo, né? Vacinas e tudo mais. Então, assim, o que a gente precisa fazer é otimizar esse resultado, né? Então, a partir da notificação, a gente tem dois caminhos, que é quando é queixa técnica na Anvisa, se notifica no Notivisa, e quando atingir o paciente, né, e uma suspeita de um evento adverso, se notifica no Vigimed, tá? São sistemas diferentes, porque o Vigimed ainda não está preparado para receber notificação de queixa técnica, tá? Isso são evoluções que a gente quer fazer ainda com o Psala, e tem tantas outras coisas que eu quero tratar lá, mas a gente tem evoluído, devagarinho tem. A gente, semana passada, lançou uma nova versão, por exemplo, da notificação para quem é da indústria, né, já com codificação e tudo mais. Isso nos ajuda a tomada de decisão rápida, e também a interoperabilidade. O que a gente quer, o nosso futuro, o que a gente quer é trazer essa interoperabilidade. Eu uso um sistema, sei lá, eu, por exemplo, desenvolvi um sistema, né, e hoje está lá nos hospitais universitários da rede EBSER. Então, meu sonho é fazer com que o Vigiosp converse com o Vigimed, a gente envie essas informações, e que o farmacêutico, por exemplo, ou qualquer outro profissional, não precise transferir as informações para os sistemas, que essas informações elas já sejam encaminhadas automaticamente. Bom, então, assim, só para vocês entenderem como isso se dá, quando os sistemas, eles têm as notificações, né, e a gente faz, por exemplo,
prioriza, né, para todos os produtos, eventos adversos graves e óbitos. Para as vacinas, a gente vê 100% das notificações. E tem aumentado demais o número de notificações, e ainda assim o pessoal está se desdobrando para ver todas as notificações. O SUS Notifica é um sistema que faz a notificação de vacinas, qualquer uma vacina, não só contra a Covid-19, para o PNI, tá? Então, a gerente de farmacovigilância faz essa análise de causalidade, isso vai para o sistema, a gente tem lá na base de dados mundial, esse algoritmo que eu comentei com vocês, que faz tira a duplicidade de notificações, avalia a qualidade da informação e dá um alerta para a gente, se há uma relação, por exemplo, que aconteceu e que a gente viu, a gente começou a ver no início da vacinação. Eu acho que tem alguém desenhando aí na tela, gente, só para, às vezes é sem querer, não sou eu não, tá? Então, tem essa avaliação desse perfil de segurança, por exemplo, a gente viu com algumas vacinas a mudança de zumbido, tinido no ouvido, como um risco, né, da vacina, logo no início, porque isso logo ficou positivo, assim, tinha muita notificação a respeito disso. E a gente, de fato, chegou a uma avaliação de causalidade no Brasil e no mundo em relação a esse tipo de evento, que é um evento não grave, mas que às vezes pode atrapalhar, né, a pessoa por um tempo. E aí, essas informações, que é no outro sistema, que é o Vigilize, a gente vai tomar decisão, por exemplo, por uma alteração de bula, um alerta, enfim. E para o que chega lá no PNI, no Programa Nacional de Imunização, a gente faz uma avaliação num comitê interinstitucional, a gente participa e faz essa análise de causalidade junto com eles. A gente tem se reunido durante a Covid, né, a pandemia, semanalmente. E essas informações, então, também estamos agora no processo de interoperabilidade. Então, mais uma habilidade, nós temos uma farmacêutica quase formada em tecnologia da informação, porque ela teve que se debruçar, a Flavinha, para entender esse processo, para que a gente tenha os dados adequados. Então, aqui era uma curiosidade que eu sempre tive, eu estou trazendo aqui para vocês como é isso, né? Como é esse sistema que a Anvisa vê, né? Então, isso aqui é a visualização da Anvisa, é importante dizer como fazer a declaração, né, de que isso não é opinião de Uppsala Monitoring Center, é opinião da OMS, então cada país entra, faz a sua análise e toma a decisão, né? Então, o que tem é o acesso à informação. Mas só para vocês entenderem, a gente combina, por exemplo, vacina COVID com miocardite, será que existe esse risco? Então, aqui a gente consegue comparar Brasil e global, tem o N, né? E aí, isso daqui, esse C025, quando ele dá positivo, é que existe uma desproporção entre o evento e o produto. Então, hoje, miocardite, por exemplo, a gente já sabe que existe essa possibilidade, é um risco 40 vezes menor, um estudo apontou isso agora, do que ter a COVID, ter miocardite pela COVID e não pela vacina, né? Mas existe o risco. Na época, isso aqui é um print lá de trás, quando a gente estava discutindo incluir em bula ou não. Então, o sinal de segurança, ele só acontece quando essa desproporção ela ainda não está prevista em bula, ou está prevista em bula como algo pouco frequente, né? Então, veem que o N está aqui, e se vocês não informam, se vocês não notificam, como é que esse N vai subir e se tornar algo preocupante? Então, a gente precisa também do N. Eu já informei um caso, poxa, você teve mais 3 casos, coloca também para a gente, né? Porque isso vai fazer diferença na tomada de decisão. E aí teve todo um trabalho de monitorização também dos medicamentos para intubação orotraqueal. Aqui eu vou passar bem breve, falando da consulta restrita da Rede Sentinela, que pouca gente sabia, 50% dos gerentes de risco sabiam que a gente tinha liberado os produtos com 7 dias de incubação de teste de esterilidade, e não 14, como é o comum, tá? Então, assim, vocês estão vendo uns olhinhos aqui do lado, tá meio pequeno. Então, isso é uma coisa que precisava todo mundo estar sabendo. As redes, né, de contatos, grupos de WhatsApp, que seja, mas a gente precisa ter mais informação entre as farmácias hospitalares, essa troca de informação para que as pessoas saibam. Então, à medida que eu sei
que tem uma medida, né, da Anvisa que reduziu o tempo de teste de esterilidade, eu tenho que ficar de olho em alguns aspectos de segurança no uso desses produtos. Por que a Anvisa fez isso? Porque era isso, naquela época, o risco-benefício tinha que ser pesado, né? Era isso, ou não ter produto para entubar paciente, né? Ia ter que amarrar paciente, né? Então, essas informações, a gente foi, ao longo do processo, tomando decisão por manter ou não manter com informações de notificação. Então, aqui vocês estão vendo, fentanil, midazolam. Mas pensa, em 3 meses a gente teve 50 notificações de evento adverso com fentanil. Estava usando pouco fentanil na segunda onda? Então, a gente teve pouca notificação, né? E aí, os votos, eu coloco aqui o voto, né? Os votos dos diretores, eles são abertos, são publicizados, o voto, os dados que a gente tem de farmacovigilância subsidiam a decisão. Por isso é tão importante cada um de vocês que está aí falar assim, eu vou fazer essa notificação, né? Da mesma forma, a gente teve as importações, a gente já falou muito das importações, de quanto isso impacta, né, na segurança do paciente. Já as importações, as pessoas das gerências sabiam, né? Nós fizemos alerta também sobre risco de erro de medicação. Eu sei que chegar ao site da Anvisa e achar é difícil, não é simples, né? Todos os sites agora não estão com a mesma cara também, então dificulta a gente chegar até lá, mas a gente também tem colocado nas redes sociais da Anvisa, então fiquem de olho, né? Publicam um alerta, essas informações vão para lá, ou a gente faz uma nota também no site logo no início, mas lá na página, em fiscalização e monitoramento, farmacovigilância, vocês vão ter lá um quadradinho escrito alertas. Ali vocês vão ter acesso a todos esses alertas, né? Aqui também, ó, atualizamos o alerta com mais informações. A gente fez uma parceria com o Ministério da Saúde, que eles traduziam, o Departamento de Assistência Farmacêutica, preocupado em não ter evento adverso, traduzia para o português a bula, o material, e a gente colocava no site. Ainda tem o monitoramento de uso off-label, né? Como a Anvisa vê, ele é um uso não autorizado pela agência, ou seja, não está em bula, mas ele é feito por conta e risco do prescritor, ou, né, por exemplo, quando a gente fala de Ministério da Saúde, por quem define a política de saúde, né? Então, quando, por exemplo, é definido que vai vacinar gestantes, isso é o uso off-label, né? Não estou discutindo aqui o risco, tá, das gestantes contra a Covid-19, por favor. Não é isso, é porque a gente não recebeu nenhum pedido de inclusão de bula, muito menos os estudos que subsidiassem. Então, aí vem o peso da gente entender o quanto é importante monitorar esse uso off-label, porque eu que estive no serviço, sei muito bem que muitas vezes não tem alternativa, é uso off-label mesmo, ou às vezes já tem até estudos, mas a empresa não tem interesse em incluir em bula, né? A empresa não tem interesse em colocar, mas o que é importante, que o uso off-label seja feito ou dentro de um estudo clínico ou com evidências científicas que baseiam, né? Não vou nem entrar de novo naquela aberração. Bom, foi um movimento muito lindo, como eu falei, a oportunidade de fortalecer a farmacovigilância, vários profissionais farmacêuticos, várias entidades aqui farmacêuticas e também de multidisciplinares, entidades médicas que assinaram, reafirmaram o seu compromisso com a segurança do paciente e a farmacovigilância. Esse foi um lindo movimento, que a gente agradece muito, falando sobre farmacovigilância, a Michele Nunes, uma farmacêutica, né, de referência para a farmácia clínica, que capitaneou todo esse pessoal para fazer material nas redes sociais para se falar de farmacovigilância e da importância de notificar os eventos adversos. Então, a gente colocou o bannerzinho lá no site da Anvisa, e aqui, se vocês escanearem o QR Code agora, aqui do Vigimed, vocês conseguem acessar a nova ficha de notificação que tem esse perfil mais simples. Vocês sabem, né, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu estimulo isso, que a gente tenha fichas mais intuitivas, né, para fazer a notificação. Isso é um avanço também em parceria com o Uppsala Monitoring Center, né, que fez essas atualizações. A gente também tornou mais clara a comunicação, a gente
colocou pela primeira vez, né, no site da Anvisa, um banner para notificação, mas estava escrito Vigimed Notivisa. Quem não sabe que isso são sistemas de notificação, não percebia, né? Então, olha só a importância da comunicação, né? Se a gente não... Isso, desde que eu estava em serviço de saúde, o quanto eu era parceira dos serviços do serviço de comunicação desde sempre, né? Tanto que eu fui atrás até de fazer MBA em marketing para saber não só publicidade, né, propaganda, de vender o peixe dentro do serviço, mas de estratégia, né, de conquistar esses clientes que a gente chama, né, que é conquistar as pessoas que vão nos ajudar a fazer esse serviço. Então, atualizamos também a nossa comunicação, o bannerzinho mais simples, né? Teve reação? Notifique aqui, né? Então, aqui no site também da Anvisa, vocês vão encontrar todos esses materiais, né? Inclusive um painel, onde está azulzinho aí, o quadradinho, é um painel de farmacovigilância que vocês podem lá, sei lá, eu estou estudando incorporar ou padronizar determinado medicamento no meu hospital, na minha instituição, deixa eu ver se tem notificação sobre ele, né? Então, nesse painel, vocês conseguem acessar ao vivo, né, em tempo real que a gente tem, e tem um painel de dados abertos, vocês conseguem baixar todos os dados de farmacovigilância também, né, com a transparência e tudo mais. Esse painel, ele foi referência para a Uppsala Monitoring Center, que vai agora desenvolver painéis desse tipo para outros países. Então, a gente fica muito orgulhoso, né, que num momento como esse, a gente tem exemplos de transparência dados, né, pela agência mundo afora. E, para concluir, a gente falou de todo esse processo, né, da base de dados, essas identificações de sinais de segurança fazem com que a gente tome medidas regulatórias, se necessário. Então, vocês foram vendo ao longo do tempo mudanças de bula, sugestão de restrição de uso de produto, alerta de risco com mudança de bula, né, fomos alterando, incluindo essas informações, inclusive contraindicações. E foi a primeira vez na história da Anvisa que a gente teve uma campanha sobre farmacovigilância, né, realizada oficialmente pela agência, né, então tem todo esse material disponível, se vocês precisarem dos videozinhos, podem falar comigo. Fizemos um Anvisa Esclarece também, falando sobre o que fazemos com as notificações, também está nas minhas redes sociais, se vocês precisarem. E o que se espera, né? Se espera que a gente tenha diálogo, tenha informação qualificada, que a gente avalie benefício e risco, sim, mas que a gente melhore os resultados do uso de medicamentos no Brasil. Então, vejam só, vocês iniciam e finalizam o trabalho, olha só, né? O que eu quero dizer com isso? Vocês estão de olho no que está sendo utilizado, notificam para a gente, né? Tem todo esse trabalho aqui, mas quando a gente faz essas mudanças, depende muito do farmacêutico melhorar os resultados do uso de medicamentos, orientando, fazendo análise de prescrição, né, fazendo uma boa seleção e padronização de medicamentos diante do perfil epidemiológico de cada instituição. E aí a gente tem muita coisa para colocar em uso, por exemplo, os relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, aumentar as inspeções, fazer essa interoperabilidade que isso notifica, e aí nós vamos ter publicação de boletins e tudo mais, né, informes públicos, e nós vamos trabalhar, está na agenda regulatória aprovado o Sistema Nacional de Farmacovigilância, fortalecer esse trabalho em conjunto com os estados, municípios e as instituições, inclusive as universidades, né? Eu agradeço imensamente, desculpa, eu acabei me delongando, né? E me coloco à disposição para a gente bater papo, para se vocês tiverem dúvidas, comentários. Eu quero, mais uma vez, agradecer, né, essa oportunidade de comemorar aqui com vocês, com gente tão querida. Eu estou ficando, como diz minha filha, muito emocionada, muito fácil, gente, porque tá difícil, né, trabalhar sob ameaça, sob medo de dizer onde você está, né, sob medo de ir para a Anvisa. Quando eu vou para a Anvisa, eu vou me benzendo, dentro, correndo e volto. Então, assim, a gente vai, né, mas muito certa, gente, de que a gente tem algumas missões na vida e eu sou muito grata por estar nesse momento na agência, podendo colaborar num momento tão difícil, né? Então, também, por um lado, agradecer, né, a oportunidade de representar também os colegas de alguma forma à frente da farmacovigilância da agência. Obrigada.
atualiza, né? Até porque fiquei um tempo na vigilância sanitária, né? Isso que você comentou, né? Estava na vigilância sanitária, o colega saiu da professora da segurança. E assim, eu só cresce minha admiração por você, né? Por você que estava, todo mundo na lida diária. Tem uma pergunta que fizeram aí, eu queria primeiro parabenizar pela sua formação, falar desse painel que eu achei ótimo, aí, dos indicadores, é uma coisa que a gente, até na vigilância sanitária, a gente contabilizava isso, ficava meio manual, eu cheguei a trabalhar com esses indicadores, né, uma instituição que a gente sempre primou por trabalhar com indicador, né, da questão da qualidade, particularmente gosto muito. E aí tem uma pergunta aí embaixo que está falando da... Tá baixinho. Acho que vê se agora Melhorou. tá melhor. Então, assim, tem uma pergunta aí que está perguntando sobre se esses dados também estão relacionados à vacina, né? Tem os dados das vacinas aí, né? Correto? Tem, no painel tem os dados, sim, das vacinas. A gente tem uma ótima notícia que São Paulo também sinalizou para a gente a ideia de entrar no Vigimed esse ano. A gente já vai começar a fazer as reuniões para também os dados de São Paulo, então vocês vão ver os dados de São Paulo às vezes em cinza. Outra coisa que a gente já está para lançar em breve, porque o foco agora era colocar toda a codificação nas indústrias, os níveis de acesso até que os estados possam cada um ter acesso só, o que você colocou, né, dessas dificuldades, contabilizar manual e tudo. A gente está mudando também o sistema junto com o PSALA, então tem que pensar que esse é um sistema utilizado por vários países, então toda vez que a gente pede uma otimização, a gente tem que conquistar isso junto com outros países, né? É uma coisa de articulação mesmo. E o Brasil, ele já é o maior notificador da América Latina, né? Mas ele, a partir do momento que a gente introduzir todos os dados de vacina do SUS notifica, que ainda não está. Então, estão todos os dados de vacina que chegam pelo Vigimed, hoje em torno de 25 mil notificações. Mas as vacinas, porque por acordo com o Ministério da Saúde à época, o sistema preferencial, o SUS notifica. E a gente também acordou a interoperabilidade, que é trazer todas as informações para dentro da base de dados mundial. Com isso, a gente vai ser o terceiro país do mundo em notificações. Então, isso é atrás só dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, acho que isso, né, vamos comemorar muito quando isso acontecer. E aí eu não consegui olhar ali os indicadores, né? Mas eu queria te perguntar assim, quando eu comecei a levantar esses dados aqui no Rio de Janeiro, né, para a Luizinha, na época ela me pediu os indicadores, uma das coisas que eu notava muito era a maioria dos farmacêuticos, o farmacêutico ainda era o maior notificador. Eu não sei se ainda é, e eu acho isso muito bom. E eu queria perguntar em relação a isso, se vocês têm estratégias para que os outros profissionais também notifiquem, né, os serviços de saúde. A gente ainda vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se melhorou, porque eu me afastei desse acompanhamento, então eu não sei. Mas eu não sei se o Rio de Janeiro melhorou, porque o Rio de Janeiro ainda estava muito atrás ainda dessas notificações, né? Eu não sei se o Rio de Janeiro melhorou e se tem alguma estratégia para outros profissionais de saúde que não farmacêuticos. A gente tem, sim, a participação do farmacêutico, ela é a maior participação. Agora, esse ano teve, assim, entre os profissionais de saúde né? São os farmacêuticos que estão liderando as notificações. No todo, agora, felizmente, a gente tem uma grande parcela dos cidadãos comuns, isso foi ótimo, porque trouxe os cidadãos para perto das notificações, a gente tem 30 e poucos % de cidadãos participando, na participação do todo das notificações, e aumentou muito a dos médicos. E uma das estratégias foi, o que a gente fez? A gente passou a fazer eventos com as sociedades científicas. Então, assim, por exemplo, tem um evento adverso de interesse, eventos oftalmológicos, a gente vai e faz um evento com oftalmologistas.
como aconteceu com a miocardite, antes de ter, porque não tinha notificação de miocardite no Brasil, eu falei, não, não é possível, né, que não aconteceu nenhum caso, a gente já vacinou milhões, né, será que a gente não tem? Aí, na verdade, não estava sendo notificado, porque quando a gente fez o evento com os cardiologistas, a gente começou a receber as notificações, né, então, porque eles não sabem, eles acham, por exemplo, que eles têm que pegar e notificar, que não pode ser outra pessoa, então, é importante, a gente falou, é importante a informação, quem vai imputar no sistema pode ser qualquer pessoa, né? É importante que a gente tenha dados, né? Por exemplo, no caso de uma miocardite, a gente tem que ter um diagnóstico, né? Para fazer a notificação. Mas outra parcela bastante importante, sempre foi muito importante na notificação, é a enfermagem, né? Mas o que acontece muito com a enfermagem? Às vezes a enfermagem envia para os superiores, né? As notificações lá vão, por exemplo, as gerências de risco, e aí o profissional da gerência de risco notifica, né? Mas também temos muita notificação da enfermagem. E a gente não nega convite para evento científico, né? Então, se não vou eu, vai alguém. Então, é uma forma de, se a gente é convidado, a gente está para falar quais são os meios de notificação, para falar o que se faz com essas informações, para colocar a Anvisa próxima, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente sente a agência longe, a gente fica, né, para que eu vou conversar? O que, né? Então, a doutora Luciana, que é oftalmo, ela começou a ver eventos adversos da vacina, mas ela estava muito preocupada com os efeitos da Covid em si, nos olhos, né? E aí ela nos procurou para conversar sobre o assunto. A gente falou, por que a gente não faz, então, uma chamada com vários oftalmos? A gente reuniu, no sábado de manhã, 200 pessoas, né, oftalmos, falando sobre isso. Então, a mesma coisa com cardiologistas, foram mais de 400 num sábado de manhã para falar sobre isso. Ok, tem 25 mil no país, mas, gente, 450 pessoas ouvindo sobre esse assunto já foi muito. Então, são essas estratégias que a gente vem utilizando, essas estratégias também, a própria diretoria colegiada, sempre que a gente é convidado, a gente está também nas entrevistas, nos jornais, né, para falar sobre o assunto, para desmistificar também os riscos, né, porque o pavor, ele não ajuda no enfrentamento a nenhuma doença, né, a gente precisa olhar e fazer gestão dos riscos. A Vera está com a mãozinha levantada aí, você, Vera, quer falar? Pode falar. Eu quero falar assim, Ana Paula, eu não posso deixar de dizer da enorme alegria, da imensa honra de ter a Elaine, professora Elaine Capucho aqui com a gente, inaugurando a nossa plataforma. É, de fato, uma honra enorme, imensa, foi excelente a sua palestra, como sempre, e eu acho que a Ana Paula, dos profissionais que eu admiro muitíssimo, mas hoje, de fato, Elaine Capucho, professora Elaine, é a nossa estrela. Eu queria dizer que foi uma imensa alegria para todos nós. Eu sou da Fundação Saúde, sou do Núcleo de Ensino e Pesquisa, de modo que estamos felicíssimos com essa primeira palestra. Muito obrigada, professora. Eu não tenho perguntas, eu não podia deixar de fazer essa observação. Parabéns, Ana Paula, foi excelente a sua iniciativa. Professora, obrigada. A senhora sabe a admiração que eu tenho, né, por você. A gente, quando eu estava aqui na Ibsera, a gente conseguiu trazer toda uma discussão que eu queria ter evoluído, né, da gente ter a segurança do paciente nos nossos currículos, pelo menos na nossa residência, né? E o quanto é bom tá anos e anos por perto, né? A gente saber que tem gente... Ih, gente, ó, a pessoa, fiquei emocionada. Vocês estão vendo, não estou podendo nem usar minhas maquiagens por causa da tal da reação aí da doença, e aí pronto, fica com essa cara de acabada, mas é de agradecimento, de gratidão mesmo, porque cada um de vocês aqui, nossa, Adélia, quanto tempo, né, Adélia? Ainda que o professor Walter lá nos servidores do Estado, não sei se você lembra, eu estava no hospital ainda, tem, sei lá, tem década aí, já passou. Priscas mas continuo sendo do seu fã-clube, torcedora, curtindo muito ver você como a nossa representante galgando cada vez
posições de maior responsabilidade e também oportunidade de realização. Parabéns, Elaine. Obrigada mesmo. Eu acho que assim é legal falar, porque provavelmente a gente tem até pessoas bastante jovens aqui, né, Ana Paula, aqui no grupo dos farmacêuticos, quem está chegando. O quanto é importante, eu acho que o mais precioso, vocês estão vendo uma pessoa muito empolgada, se eu pedir para parar de falar, vai ser difícil, não sei se está atrapalhando o meu áudio aí. Mas o quanto essas relações são importantes, sabe? Porque em momentos como esse, aí a pessoa começa a filosofar, mas eu ando assim, tá, gente? Por tudo que eu tô ando vivendo, eu ando... essas relações que a gente faz ao longo do tempo, por objetivos nobres, como são os nossos, né? De promover a segurança do paciente, de um SUS fortalecido, de uma saúde pública né, que faça a diferença, faz com que a gente se fortaleça. Num momento como esse, esses reencontros, e só de saber que tem essas pessoas, nos dão força, né? Porque não é moleza, né? Eu já cheguei, para vocês terem uma ideia, eu mudei minhas redes sociais, eu tive que mudar, porque eu sofri tanto ataque que eu tive que separar o pessoal do profissional. Isso da época ainda, ano passado ainda, aí vieram essas ameaças agora, que deixa o meu marido de cabelo em pé, ele fica, se para, porque às vezes eu coloco algumas coisas mais fortes, sabe, algumas posições mais duras, ele teme pela família e me manda apagar o negócio, eu falo assim, não, Elaine, pelo amor de Deus, já tá bom, né, já tá de graça, porque todos os dias a agência recebe, a agência como um todo, estou aqui representando eu como sou servidora pública, sim, sou funcionária da Universidade de Brasília, cedida à Anvisa, hoje servidora na Anvisa, né? E com muito orgulho, porque, gente, não tem uma reunião que você não vá, está todo mundo ali muito, né, focado em fazer o melhor, sofrendo por, às vezes, não conseguir aprovar um produto aqui ou ali, sabe? Então, assim, são pessoas que querem tudo isso aqui que a gente quer também. Então, vocês sabem que, além, né, de mim, tem mais 1.600 pessoas lá dentro, que estão focadas em trazer o melhor para esse país. Eu sou muito orgulhosa de conhecer agora ainda mais de perto, e eu saio falando mesmo, eu pareço uma tiete aí de ter umas reuniões que eu fico, gente, fulana, você é sensacional, como é que eu não te conhecia antes? Então, são pessoas que estão ali quietinhos, né, trabalhando por esse país melhor. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, inclusive, de falar sobre eles e sobre isso. Tem muitos e muitos farmacêuticos lá também, né? Já que estamos comemorando, a equipe é enorme de farmacêuticos. Obrigada. Assim, eu só quero fechar, né? Cada vez mais, como eu falei, eu sou só fã. Acho que eu vou botar no Lattes, que eu também sou sua amiga. E assim, eu fico muito feliz assim de ver a sua trajetória toda. Assim, a gente já se conhece há muitos anos. E quando eu vi ali um slide que você botou, que eu adoro aquele slide que fala da farmacovigilância, né? Aquela linha, né, do tempo, né? E aí eu fiquei assim, eu nasci na época da talidomida, né, 1970 ali, né? E aí eu fiquei vendo assim toda a trajetória que eu também participei enquanto eu ainda estava no Hemorrio, né? Lá desde a criação dos hospitais Sentinela, da própria Anvisa, né? Eu cheguei a fazer o concurso da Anvisa, eu passei, mas acabei optando por ficar no Rio, e aí acabou que não dava para conciliar as duas, e aí eu optei por ficar no Rio de Janeiro. Mas assim, eu fico muito feliz de ver tudo isso que aconteceu e assim, como eu falei esse ano, né? E já falei para você e já declarei nas redes sociais o carinho que eu tenho por vocês, o orgulho que eu tenho de vocês, por esse enfrentamento e por mostrar a cara mesmo, mostrar o nosso papel. Muita gente, eu falo muito assim, hoje as pessoas falam muito da vacina, né? Como você falou, do evento, não sei o quê. E a gente brinca muito, porque nunca foi tão... Eu acho que tem uma profissão que andou muito, foi a farmácia, nesse período agora da Covid, né? As pessoas viram não só, como você falou, a questão do abastecimento, a logística, né? Quem estava na ponta, né, trabalhando, como a gente tem vários colegas aí que são de UPAs, né, que estão na ponta, estão recebendo pacientes agora com Covid, alguns da área hospitalar, né? Eu
eu voltei para essa questão da aquisição e a gente começa a ver alguns problemas aí de abastecimento. Então, assim, eu que antes da Covid, a gente já sinalizava algumas questões, a gente discutiu isso em algumas sociedades, né? Eu participo também da sociedade de hematologia, né? E a gente levou essa discussão do desabastecimento para lá, de alguns itens na época de quimioterápicos, né? E a gente vem vendo, e eu participei desse processo todo aí de Covid na gestão. Então, assim, eu fico muito gratificada, né? Como diz a Vera, né? Estrear com você, acho que a gente está estreando muito bem na fita, e a gente espera dar continuidade a essa capacitação dos colegas. Então, assim, te agradecer muito pela sua disponibilidade, desejar melhoras aí para a sua saúde, para a sua vida, para a sua família, que eu amo, adoro, o seu marido, todo mundo, adoro essa família. Então, assim, só me resta agradecer a você, sou muito grata. Obrigada, Beijo. gente. Um beijo para vocês. Bom ano para todo mundo. Eu já vi um meme Amém. para parar de desejar Feliz Ano Novo já, mas eu não tinha falado. Obrigada a todos pela audiência. Feliz Ano Novo para vocês. Que seja um ano de muita sabedoria, de fé e saúde para todo mundo. Parabéns, Ana Paula, pelo evento aí. Beijo, Beijo Elane. para todo mundo, Beijo, tá? tudo de bom para Beijo. vocês Para também. Mais todos. uma Obrigada vez. por tudo. Você Tchau. sempre faz a diferença. Parabéns, Elaine. Parabéns.